Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora ao nosso segundo vídeo de introdução à química analítica, onde eu estarei apresentando para vocês os métodos analíticos. Bem, a análise química é dividida em dois métodos, dois grupos de métodos. O primeiro conjunto de métodos analíticos é o conjunto dos métodos clássicos de análise. Tá? Esses métodos, eles têm esse nome porque eles foram desenvolvidos, né, empregando técnicas que são utilizadas desde o início do desenvolvimento da química. Tá? São métodos que apresentam uma simplicidade relativamente alta, emprega equipamentos de baixo custo, né, equipamentos simples, né, vidraria simples, né, como becker, pipeta, bureta, LMAE, etc., e apresentam, né, apesar de serem métodos antigos, uma confiabilidade alta e um baixo custo. E são amplamente empregados na atualidade, apesar de serem técnicas que foram usadas há muito tempo atrás, que já são usadas desde há muito tempo atrás, apresentam bastante aplicação. E o segundo conjunto de métodos analíticos são os métodos instrumentais, que foram desenvolvidos a partir do início do século XX e começaram a explorar propriedades físicas que não eram exploradas antes, como condutividade, absorção e emissão de luz, potencial de redução de substâncias, etc. Tá? Esses métodos eles foram favorecidos pelo avanço tecnológico e de dispositivos eletrônicos e também de computadores. E eles apresentam como vantagem uma alta capacidade de detecção da substância que nós estamos interessados. Tá? Os métodos clássicos eles são utilizados principalmente para determinação, né, e detecção de substâncias que estão em quantidades relativamente altas, comparados aos métodos instrumentais. Bem, então, vamos falar aqui dos métodos clássicos. Tá? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a química analítica explora métodos de separação, análise qualitativa e análise quantitativa. Tá? No que diz respeito aos métodos de separação, os métodos clássicos, né, eles se baseiam em algumas propriedades. Eu citei aqui 3 propriedades, né, principais, que é a diferença de volatilidade das substâncias, a diferença de miscibilidade e a diferença de solubilidade. No que diz respeito à diferença de volatilidade, nós temos aqui o método de destilação se destacando, onde a mistura, né, contendo as substâncias que você deseja separar é aquecida e a substância mais volátil ela evapora e é condensada e separada e recolhida. No que diz respeito à diferença de miscibilidade, nós temos aqui método de extração, que pode ser realizada, que é realizada com solventes imissíveis, né, que apresentam diferenças de polaridade. No caso, o solvente A e o solvente B são solventes com polaridades distintas. Então, a substância que você quer separar, ela é transferida para aquele solvente que ela tem maior afinidade. Então, se a sua substância, por exemplo, for uma substância polar, ela vai ser transferida para a fase polar, que tem maior afinidade, enquanto que a fase apolar, né, vai conter as demais substâncias que estão presentes, né, que têm caráter apolar. E no que diz respeito à diferença de solubilidade, nós temos aqui os métodos de precipitação, quando nós colocamos um agente precipitante que reage com o analítico, formando um composto de baixa solubilidade que pode ser removido da sua mistura. Ou então, né, ao invés do analito, pode ser um interferente aí que pode ser removido, que pode ser precipitado e o analito ser determinado na fase aquosa. Na análise qualitativa, ela se baseia, né, na observação de cores, né, observação e determinação de cores, solubilidades, ponto de fusão e ebulição. Ou seja, você tem aí, né, se você quer identificar uma determinada substância na sua amostra, na sua mistura, você promove ali uma série de reações químicas que vão produzir
compostos de colorações distintas ou precipitados de coloração distinta, né? Compostos solúveis ou insolúveis, e aí, a partir dessa cor, dessa observação visual, desse precipitado, você consegue identificar a sua substância. Como, por exemplo, a determinação de ferro, né? A análise qualitativa do ferro. A gente pega a nossa amostra, né? Pode ser uma amostra aquosa, né? Uma amostra de água, e a gente adiciona o tiocianato. E o tiocianato reage com o ferro, produzindo o tiocianato férrico, que é um complexo, né, um composto solúvel que apresenta coloração vermelho-sangue, né, como essa cor que você está observando aqui, né, num tubo de ensaio que está inclinado, tá bom? Então, não se assustem com isso, não é nada diferente, é só um tubo de ensaio inclinado. A análise qualitativa pode ser feita também, por exemplo, né, a clássica, pela observação de cores que ocorrem na chama, quando você pega a sua amostra contendo o seu analito e você leva aí para a chama e percebe essa cor, tá bom? Então, por exemplo, se você queima uma amostra que contém lítio, você percebe, né, uma coloração aqui, essa coloração meio rosada, um vermelho meio rosado, com bário, é uma cor esverdeada, o estrôncio, a cor vermelho, o cobre, a cor verde, né, mas uma cor um pouco distinta da cor do bário, e o sódio, que dá uma chama amarela. Tá? Então, as cores da chama são usadas também para análise qualitativa, né, para identificação da presença de certos íons. É claro que para você conseguir perceber essas cores nitidamente, você precisa isolar a sua substância de interesse, né? Porque senão você vai ter aí uma mistura de substâncias e você não vai conseguir perceber a cor adequadamente. E a análise quantitativa clássica, né, se divide em dois grupos, né, dois grandes grupos de métodos, que são os métodos gravimétricos, que são baseados na massa de uma substância produzida a partir da substância que você quer quantificar, e métodos volumétricos ou titrimétricos, que são baseados na medida de um volume de uma solução padrão que reage com a sua amostra, que contém a substância de interesse. Tá certo? Bem, no que diz respeito aos métodos instrumentais, destacam-se como métodos de separação os métodos cromatográficos e de eletroforese. Os métodos cromatográficos, eles são baseados nas diferenças que há na força de interação entre as substâncias presentes na sua amostra com uma fase móvel e uma fase estacionária. Então, a sua amostra é empurrada através de uma fase estacionária, que contém substâncias aderidas ali, e ela vai interagindo com a fase estacionária. Então, se a sua substância tem uma forte interação com a fase estacionária, ela vai ficar mais tempo retida ali, e aí vai ocorrer a separação entre as substâncias que têm maior e menor interação. Nós temos aqui como exemplo, né, a cromatografia gasosa, tá certo? Um equipamento que foi desenvolvido para fazer análise por cromatografia gasosa. Aqui a sua amostra é injetada no cromatógrafo e passa, né, por uma coluna que contém uma substância aderida, e ela vai se separando através dessa coluna e chegando aí a um sistema de detecção e processada posteriormente aí num computador. Tá? Aí você consegue fazer a separação das substâncias, e no caso da cromatografia, você também pode fazer a quantificação, né? Você separa e você quantifica também. A eletroforese é um outro método de separação e é baseada na diferença de migração que ocorre entre as substâncias presentes numa amostra quando são submetidas a um campo elétrico. Tá? Então, as substâncias de carga positiva migram para o polo negativo do campo elétrico e as de carga negativa migram para o polo positivo. E aí você consegue fazer a separação das moléculas. É uma técnica bastante utilizada na análise de macromoléculas, inclusive para fins forenses, para análise de DNA, né, para reconhecimento aí de paternidade, etc. Bem, no que diz respeito à análise qualitativa e quantitativa,
nós temos uma quantidade muito grande de técnicas que podem ser exploradas para esse fim, dentre as quais eu vou citar aqui a espectrometria de massas, né, usada na análise qualitativa, onde você determina a massa molecular da sua substância de interesse e também dos fragmentos que são produzidos por essa substância, e aí você compara essas massas, esses fragmentos, né, com padrões para poder fazer a identificação da substância. Temos também a espectroscopia de RNN de hidrogênio, que é uma técnica bastante empregada pelos químicos orgânicos para poder fazer a determinação estrutural das substâncias orgânicas. Também a espectroscopia no UV visível e no infravermelho, que são usadas para a identificação de funções orgânicas, né, como álcoois, carbonilas, né, ésteres, éteres e duplas ligações, etc. Também temos as técnicas baseadas na emissão atômica, né, que é uma quantidade grande de técnicas aí também, né, relativamente grande. Então, eu coloquei aqui como exemplo a fluorescência de raio-x, tá? Aqui você tem o equipamento de fluorescência de raio-x portátil, tá? Esse equipamento ele está incidindo, né, tá, uma radiação para a sua amostra, que é uma amostra de rocha. Os átomos dessa amostra são excitados, e ao retornarem, né, os elétrons, né, que estão excitados nos átomos, ao retornarem para o estado fundamental, eles emitem uma energia que é característica para cada elemento presente. Então, a partir dessas energias que são emitidas, né, elas são coletadas aqui pelo equipamento, e a partir do valor, né, da energia emitido, é possível fazer a identificação dos elementos presentes, tá bom? Enquanto que as análises quantitativas, né, elas são baseadas também nesse princípio, porém, ela compara as intensidades, né, desses sinais medidos com padrões analíticos, ou seja, substâncias, né, amostras de concentração conhecida. Então, a comparação da intensidade de energia, por exemplo, emitida por um padrão, é comparado com a intensidade de energia emitida pela sua amostra. E aí, faz essa comparação e você consegue fazer a determinação da quantidade. Tá? E por isso explora-se bastante aqui as curvas analíticas. Tá? Todos esses tópicos que eu estou abordando aqui, vocês vão ouvir falar, né, com mais detalhe ao longo do curso de Química. Tem a disciplina de técnicas analíticas instrumentais, também as disciplinas de Química Orgânica. E aqui nós temos o esboço, né, em linhas gerais, também dos métodos de análise química. Então, aqui, os métodos clássicos, né, que eu mencionei, são os métodos gravimétricos e titrimétricos. Então, os métodos gravimétricos são baseados na determinação da massa, né, do seu analito puro ou associado a outras substâncias, né, obtida aí, principalmente pela precipitação do seu analito. E também os métodos titrimétricos ou volumétricos, que se baseiam em diferentes reações, tá? Reações ácido-base, redox, complexação e precipitação. E nós temos o grupo dos métodos instrumentais, onde nós temos os métodos eletroanalíticos, como a potenciometria, coulometria, voltametria, amperometria, etc., que são baseados aí nos potenciais de redução da substância de interesse. Temos os métodos ópticos, tá? Que são os métodos de absorção e emissão atômica, molecular, tá? Como aí, o ICP-AES, né? O fluorescência de raio-x, o XRF, né? O UV visível, a TRF-TIR, entre outros. Né? Aqui são as siglas dessas técnicas em inglês, tá bom? E aqui eu tenho os métodos de separação, métodos cromatográficos, né, de cromatografia gasosa e líquida, eletroforese, entre outros. E temos também outras técnicas, né, que são baseadas em princípios variados, como a espectrometria de massas, métodos térmicos, etc. Certo? Então, está aí nosso esboço geral. Se você tem alguma dúvida ou quer saber algo mais, deixe ela no comentário do Fórum da Disciplina que eu vou responder para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.